Boa tarde, pessoal, beleza? Para quem estava perguntando do Zé, o Zé está aqui, ainda na oficina, como sempre. Nunca saiu, para falar a verdade, sempre esteve aqui. Então é isso. Bom, gente, a gente continua dando continuidade ao trabalho do Antônio, né, que instruiu a gente em tudo que a gente sabe hoje. E a oficina continua aberta aí para quem quiser conhecer, quem quiser vir conhecer a oficina, quem quiser fazer serviço, estamos abertos para qualquer coisa aqui, tá bom? Gente, o que vocês precisarem da gente, conte com a gente. Bom, Zé, estão fazendo umas perguntas para a gente aqui. Há quanto tempo a Power Plus existe e como tudo começou? A Power Plus existe desde 91. Eu e o Antônio, a gente trabalhou muito com oficina, com mecânica, na verdade, em casa, né? Atendia os vizinhos, essas coisas todas. Eu trabalhava no Bradesco na época e eu mexia à noite nos carros, essas coisas. Aí começou a encher o saco do banco, começou muita cobrança, muita coisa. Eu peguei e resolvi sair do banco. Aí a gente montou a Power Plus. Isso foi em agosto de 91, tá? E daí para lá tá até hoje. E tem uma outra pergunta. Por onde anda o Alejandro Sanches? Há muito tempo atrás vocês faziam o dragster dele. O Alejandro mudou para Miami, ele está morando em Miami agora, ele só vem para o Brasil quando tem alguma prova que ele pretende participar com a Porsche, entendeu? Mas ele está fora do Brasil. O dragster a gente fez durante muito tempo o carro dele. Desde que o Alejandro começou a andar de dragster, foi na oficina e a gente fez até o Antônio desaparecer, entendeu? Então, é esse tempo todo. E aí o Alejandro desistiu daqui e foi embora para Miami. Está morando em Doral. Basicamente todos os recordes aí de arrancada durante pelo menos uns 12 anos permaneceu em nome da Power Plus, em nome do Alejandro, em nome do Antônio. Então andou bastante tempo. Também, do Grandão também fez bastante recorde com a gente. Então, de arrancada, quilômetro lançado, bastante carro de rua forte, fazia na época também. Na época isso tudo começou com o Opala que o Antônio tinha e o Antônio turbinou o Opala e todo mundo falava que o Opala não prestava, que o 6 cilindros não dava pau em gol e isso não vai funcionar, isso vai tomar pau, vai gastar um dinheiro, vai tomar pau. E no final a gente montou o Opala, colocou um quadrijet, coisa que ninguém imaginava colocar. Numa Saveiro a gente colocou num Opala, que já tinham várias pessoas colocadas e não tinham resolvido o problema do quadrijet. A gente resolveu, aí na época tinha racha de rua, era marginal, na raia olímpica lá, e, aí chegou o Alejandro na época, puta, Opala, vamos lá que eu vou acelerar com o Opala, tomou pau, aí o outro tomou pau, o outro tomou pau, aí o grandão lá de Itatiba falou, não é possível, eu vou para lá, e tomou pau, tanto que o grandão chegou pro Zezinho na época e falou pro Zezinho, Zé, eu tenho que dar pau no Opala, não tem jeito, eu quero dar pau no Opala, só se você comprar outro Opala, porque agora mudou de categoria, entendeu? E desde essa época, depois do Opala, aí a gente começou a mexer em competição, em arrancada. O grandão, depois de ver isso tudo, ele fazia com o Saviano na época e ele mudou para cá, veio para cá. E a gente começou a fazer o carro do grandão, o carro do Takeda, o César Degreas, entendeu? E depois o Alejandro cismou de comprar o dragster. Aí comprou o dragster e a gente fazia do Barba, fazia 7 carros a gente fazia na corrida na época, Pudim. Tá? Essa é o que aconteceu. Viu aquela história do Opala que o Antônio também mandou na frente de todos os importados lá do quilômetro lançado, que colocaram, teve uma prova de velocidade que a gente não podia participar na verdade, mas a gente era amigo do Geraldinho Jafé, que ele é sobrinho do Maluf, né? E o Geraldinho pediu para o Maluf para participar com a Caramba e um amigo dele que era o Antônio com o Opala, entendeu? E no final, tinha Pantera, tinha Lamborghini, tinha um monte de carros lá que foram lá, vamos ganhar. A Lamborghini não ia ganhar de jeito nenhum, porque era 4 quilômetros para dar final Lamborghini, lá era 1.200 metros, então não ia chegar nunca. Mas teve vários carros preparados lá que não teve jeito. E quando saiu o resultado, eu estava do lado da banca lá que imprime tudo, e o Antônio estava em primeiro. Aí eu fui lá, falei para o Antônio, eu vi lá na coisa e estamos em primeiro, entendeu? E a hora que saiu o resultado, colocaram uma Pantera de Tomasso em primeiro e a gente em segundo. Eu falei,
isso é um roubo, eu acabei de ver lá. Não, você viu errado, mas eu tenho certeza do que eu vi. Mas, e daí em diante, foi prova de velocidade atrás de prova de velocidade, aí não teve mais como falar que o Opala não podia participar, porque a gente fazia a Porsche, fazia 2 Porsche do Alejandro, uma ZX300, Supra. fazia um Supra, então uma prova de velocidade que teve lá, a gente pegou primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque a gente levou 4 carros, então a gente ficou nos 4 primeiros lugares, entendeu? Era isso aí. Na época a gente começou a mexer com injeção, coisa que ninguém mexia, a gente lutou muito por isso. Na verdade, quem lutou mais era o Antônio, que não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para ir dormir, não tinha hora para chegar na oficina. O Antônio, tem que estar às 6 horas da manhã na oficina. Ele estava às 6 horas da manhã, tem que sair às 6 da manhã do outro dia, ele ficava até às 6 da manhã do outro dia. E o Antônio punha na cabeça que se isso aqui tinha que virar para cá, como é que fazia virar para cá? Ele não saía da oficina enquanto ele não arrumava um jeito de virar aquilo e fazer as coisas, entendeu? Então a gente aprendeu o que a gente tem com ele aí. Infelizmente, hoje mudou tudo para ProMode. Na época a gente fazia dragster, todo mundo queria andar de dragster. Agora mudou, a moda mudou para ProMode, né? Então tem bastante o tanto que tinha de dragster antigamente, hoje tem o dobro de ProMode, entendeu? Mas estamos aí, né? Está cada vez chegando mais, né? Cada vez chegando mais. A pergunta aqui também é que se a gente faz algum outro carro, faz algum carro de arrancada. Por enquanto não apareceu ainda nenhum para a gente fazer. Não. Se aparecer, a gente tem competência para fazer esse tipo de carro, graças ao nosso professor, entendeu? Então, se aparecer e estiverem dispostos a confiar no nosso serviço aqui, que está mais provado que é bom, então a gente faz. É que a arrancada ficou muito tempo parada aqui, porque proibiram prova em Interlagos, o Grandão não conseguia liberar a pista de Itatiba, quando dava para correr era Curitiba ou Velopark, entendeu? Então ficou um negócio fora do comum, ninguém tinha esse dinheiro todo para toda vez ter que ir para Curitiba ou para o Velopark, que é muito caro para ir para lá, muito caro, entendeu? Então a arrancada começou de novo, a hora que começaram a montar essas pistinhas de Piracicaba, 200 metros, a do Henrique, Recife Valley, 200 metros também. Aí o Grandão montou a pista lá, conseguiu liberar a pista, aí cresceu um pouco a arrancada aí, entendeu? E vamos lá, se alguém quiser alguma coisa, montar algum carro, a gente está disposto aí. Principalmente. De meia milha, a gente está fazendo o RS3 agora. O RS3 está quase pronto. De meia milha o carro, meia milha ou até prova de 1 milha também o carro vai andar. Então é um carro que vai andar nessa categoria. Potência de carro antes e depois de dinamômetro. Cara, é muito difícil a gente pegar um carro hoje, tipo, original, passar antes do dinamômetro, fazer a preparação e passar depois. A não ser que faça um chip, alguma coisa um pouco mais simples mais nesse segmento. Mas entendeu? Ninguém pede isso também. Normalmente a pessoa vem aqui, quer fazer um chip, quantos cavalos ganha? 50 cavalos. A hora que a pessoa anda no carro, ela, puta, ficou bom pra caramba. Então a gente não tem esse costume de passar antes e depois. Mesmo porque a gente não tem dinamômetro aqui, a oficina é num bairro residencial, dinamômetro é um barulho muito grande que faz. O Ronald da Funari teve muito problema com o vizinho dele lá, teve até que mudar a oficina de lugar, justamente por causa de dinamômetro, entendeu? Então, é muito difícil ter um dinamômetro, o material é todo especial, tem que ter isolamento acústico, e mesmo com isso tudo, o Funari teve problema lá. Por isso que a gente não tem um dinamômetro aqui. Tem que fotos antigas, tem bastante. O Kelmer vai fazer edição aí, vai colocar para vocês, que tem bastante coisa aí, cara. E quem tiver curiosidade de cada foto, aí a gente conta um trecho de cada história de cada foto aí. O que vocês tiverem de dúvida nas fotos, o que é isso, que carro que é esse, quando fez, a gente vai respondendo para vocês como vocês fizeram. Porque é mais fácil relembrar quando você vê a imagem, porque tem muita coisa, cara, muita coisa, não é pouca não, tem muita história. Já prepararam alguma M3 V8? Isso daqui eu acho que a gente já falou lá atrás. E aqui falando como começou a oficina, acho que o Zé já falou lá. E faz mais vídeos da Audi, da RS3, mas aí já foi. O que mais tem aí, Kelmer, que a gente pode estar falando? Eu tenho uma pergunta direto dos bastidores aqui. Esse
que os Estados Unidos é uma referência nesse esporte, né? Arrancada. O que aconteceu? Na época tinha a PowerTech, que é uma empresa de Curitiba que importa peça, fabrica peça, vende peça. E a PowerTech, a gente foi em 4, 5 festivais antes desse, tá? E toda vez a PowerTech perdia para a Power Plus. Tanto que os troféus estão aí, primeiro, segundo, terceiro, entendeu? A PowerTech nunca conseguiu chegar. E sempre trouxe carro pronto lá de fora e não conseguiu. Então, a gente teve vários problemas com o carro lá de fora, porque o pessoal manda um acerto e fala, ó, isso aí tem que andar em qualquer lugar, tá? Tem que andar em qualquer lugar. Só que com o acerto que veio de lá, não andava, o carro não andava aqui, entendeu? E a PowerTech teve o mesmo problema, só que insistiu. A gente foi mudando um monte de coisa para chegar no que chegou, recorde de velocidade, recorde de tempo, de tudo. Por quê? Porque a gente trabalhou nisso. Tanto que uma vez o grandão, o Alejandro, quis trazer o... Como é que é o nome dele, Rodrigo? Ralph Gore. O Ralph Gore, que é um cara fudido de injeção mecânica lá fora. Era o professor que ensinava todo mundo. Aí o Ralph pediu para montar uma estação meteorológica dentro do box, eles compraram lá. O Ralph chegou aqui, falou para o Antônio, ó, muda o gicletal para tal, muda esse para tal, a mola você calça com tanto. O Antônio virou para ele e falou, mas isso aí, você vai voltar ao que era e não anda. Não, mas do jeito que está aí a umidade, tudo tem que andar, o carro tem que andar. Aí o Antônio foi lá, mudou tudo e o carro não andou. Aí o Ralph mexeu mais um pouco, o Gore mexeu mais um pouco, não andou. Aí chegou no domingo, aí uma hora o Gore afinou tanto o carro, quebrou o carro do Alejandro. Do grandão, quebrou o carro do grandão. Derreteu um pistão do carro do grandão de tanto que afinou para ver se andava. Aí chegou no domingo, o Antônio virou para o grandão e para o Alejandro e falou, se vocês quiserem continuar com o Gore, vocês continuam escutando o que tu falar, mas vai quebrar o motor do Alejandro também. Então, posso falar, explica pro Gore, que o Antônio não falava inglês naquela época, explica pro Gore que, eu trabalhei muito em cima disso. Aí o Gore virou para ele e falou, então faz o que você sabe aí. Aí o Antônio foi lá, fez o que ele sabe, o carro puxou, fez o recorde da pista. Aí o Gore chegou pro Antônio, deu os parabéns. Aí chegou na hora do Gore ir embora, o Gore chamou o Antônio para ir dos Estados Unidos. Quando você quiser ir trabalhar nos Estados Unidos, você tem um lugar na minha equipe para você trabalhar comigo, entendeu? E isso gerou o Brasil e Estados Unidos a esse trabalho todo do Antônio de correr atrás, ver como é que funciona. Então, tanto a PowerTech, não consegue ganhar, ganhava quando quebrava um carro, quando tinha algum problema, entendeu? Aí resolveram trazer Brasil e Estados Unidos, trouxeram os americanos para cá e agora acabou a Power Plus, os americanos vão ganhar tudo e eu quero ver. Então, teve o Festival Brasil e Estados Unidos. O que o americano está acostumado a fazer? Montar o que funciona lá fora, entendeu? Trouxeram metanol de fora, trouxeram tudo de fora para chegar aqui e andar. Tratamento de pista, trouxeram de fora. Tratamento de pista, aí tomaram pau em todas as categorias. Esse, se eu não me engano, foi o que é o dragster motor traseiro, acho que foi do André, esse troféu do André Takeda, e tem o drag motor dianteiro que era o fone do grandão, isso aí. Que andou na época também. Que eu acho que, se eu não me engano, o grandão ainda tem um troféu desse com ele, que foi com a gente fazendo o carro. Para você ter ideia, os americanos iam fazer a prova no fim de semana, chegaram 10 dias antes, iam fazer a prova no fim de semana e ir embora. Eles ficaram mais 40 dias no Brasil, preparando pista, aprendendo a mexer no carro, para depois de 40 dias andar um pelo assim na nossa frente, para sair de lá falando, nós ganhamos. Nessa época, para você ter ideia, saiu até na NHRA, que é uma revista norte-americana que fala de arrancada, tudo, a foto do Antônio, explicando que os caras vieram para o Brasil e tomaram o pau dos brasileiros aqui. Entendeu? Foi muito legal essa época aí. Então tem, assim, o Opala, se não me engano, foi nessa corrida que o Opala do César quebrou o motor, fez do sábado para o domingo. O Opala do César quebrou o motor. Aí o César queria andar de qualquer jeito, procura motor, bloco, quebrou tudo, porque lá tinha muita potência, arrancou o virabrequim com metade do bloco para baixo. Agora precisa arrumar outro virabrequim, a gente já tinha, bonozina, tinha tudo, pistão, não quebrou, desceu tudo. Precisa arrumar outro bloco. Eu rodei tudo quanto é desmancha, os pistão que o César usava era 0,30. Eu achei um bloco 0,40 todo comido. Falei, César, o que tem é isso aí, cara. Não, traz essa encrenca. Aí tinha um outro cara que conhecia um cara de uma retífica lá, a gente foi lá, bruniu,
colocava o pistão dentro do pistão, ficava assim. Eu falei, César, isso não vai prestar. O César foi lá e ganhou a corrida com o motor desse jeito, cara. Nossa, mas eram umas histórias que era fora do comum, cara. O César na época, a gente encontrava ele sentado, chateado no box, puta, porque o César nunca teve problema de gastar em carro para andar na frente. Só que nunca conseguiu andar. A primeira vez que ele veio para a oficina, a primeira corrida que ele fez com a gente, ele ganhou a corrida e dali não perdeu mais nenhuma. Foi toda vez primeiro lugar. Os dragster, quando a gente fazia lá do Alejandro, do Grandão, do Pudim, do Barba, a gente fez uma vez um V6 biturbo, que era assim, não que a gente não trabalhava nas outras corridas, sempre trabalhou muito, e não só em corrida, na oficina também. Mas aquele carro em si, ele tinha um certo problema que toda corrida que ele ia, você tinha que tirar os cabeçotes dele no final do sábado. Então a gente sempre tirava os cabeçotes dele no final do sábado. O carro ia, a gente já sabia que teria que fazer isso. Então por um desenvolvimento do motor do carro mesmo em si, entendeu? Que tem alguns V6 que são pistão Even Fire, que são Old Fire, então cilindros gêmeos ou não. Então isso acabava gerando uma queima de junta de cabeçote. Enfim, qual que era a missão? Era tirar os cabeçotes no sábado, no final do dia, botar ou o Zé ou o Pudim ou quem quisesse vir para São Paulo, retificar os cabeçotes aqui, Volta para lá. volta para Curitiba, monta o carro, anda no domingo e ganha a corrida. Uma vez eu fui daqui para lá, a gente ia sempre de carro. Fui de carro daqui para lá, quebrou o carro do Alejandro, estragou, derreteu 2 válvulas do carro do Alejandro. O Dimas de Melo Pimenta estava lá também andando, aí o Dimas estava de helicóptero, e o Dimas falou, acho que eu vou embora. Eu falei, Dimas, se você for embora, você me dá uma carona que eu preciso levar os cabeçotes para a ProRedes para retificar e voltar para cá. Aí o carro dele andou lá, ele falou, eu vou ficar até amanhã. Eu falei, então, aí o Alejandro comprou uma passagem de avião para mim vir, eu vim de avião para São Paulo, peguei um táxi na época, fui até a ProRedes, o último avião que tinha para Curitiba era 10h30 da noite. Eu perdi o avião. Eu peguei outro carro aqui, voltei para Curitiba, para a gente montar o carro e no domingo a gente ganhou a corrida. Ganhou a corrida. Mas lá era coisa não dava tempo de nada. Na verdade, a gente comia alguma coisa dentro do box mesmo, porque teve uma corrida que a gente fazia 7 dragsters, 7. E dos 7, 4 deles tinham que desmontar a parte de baixo do motor e trocar as bronzinas. Trocar as bronzinas para o domingo. Entendeu? Então, o trampo era muito grande. A gente saía do autódromo 1h da manhã, 2h da manhã, isso porque a corrida parava às 5. Isso quando saía. Teve vezes que a gente virou a noite toda lá trabalhando. Porque ele quebrou, vai ter que arrumar, tenta de um jeito, não dá, tenta de outro e montar. Não tinha opção de não andar. Tinha que andar e tinha que ganhar. Quebrou o motor inteiro. Puta, não temos não peça para consertar. Não temos peça para consertar. Tá bom, então, parou. Não tem outro motor para colocar no lugar? Não. Então beleza. Então esse daí encosta. Não tem peça para consertar, então vai trabalhar até ele funcionar de novo. Era assim. Teve uma época que o Pudim vendeu o carro pro Daniel Lombardi. E aí o motor já estava meio cansado, tudo. O Daniel Lombardi veio para cá e falou, Daniel, tem que trocar os cabeçotes. Só que se for trocar os cabeçotes, vamos colocar cilindro tudo separado já, do jeito que é os Big Block, que vai melhorar bastante. O cara vai, gastou uma grana, fez o carro, tudo. Primeira puxada do carro foi recorde da categoria. Drag Light. Aí, vamos melhorar. Não tinha, o acerto estava começando naquela hora. Daqueles cabeçotes. Aí o Pudim sempre foi uma pessoa de cutucar os outros, né? Cutucar. Aí, numa dos treinos, o Pudim encostou do lado do Daniel Lombardi. E o Daniel Lombardi era assim, para dirigir. Tremia. Eu falei, Daniel, deixa outro puxar com o Pudim. Não vá, cara, não vá. Puta, o Pudim vai te atiçar, você vai errar alguma coisa e vai dar merda, cara. Você está com medo de tomar pau dele? Eu falei, não, eu não estou com medo de tomar pau, estou com medo de você. Mas, se você quiser ir, o carro é seu, o dinheiro é seu, quem tem que fazer do jeito que você acha é você. Não, então eu vou. Foi lá, esquentou o pneu, voltou, tremendo no carro, e eu, tem certeza que você vai? Tem. Então, alinhei ele, alinhou o Pudim,
Arrancou, virou as costas, ele passou meio carro na frente do pudim lá, eu virei para trás, assim, todo mundo, nossa, capotou. Ele capotou o dragster e acabou com o carro, porque ele perdeu a linha de freada, pegou umas lombadinhas que tinha em Curitiba, capotou e ali perdeu o carro todinho e depois acabou desistindo de correr. Justamente por conta dessas lombadas, sempre o pessoal falava para passar de pé trancado. Dá no paraquedas de pé trancado, abriu o paraquedas, você tira o pé. Acho que no nervosismo ele tirou o pé antes, deu no paraquedas. Quando o paraquedas abriu, puxou a traseira do carro. Os pneus trabalham com 7 libras, 8 libras. Então, o carro começou a fazer assim, o paraquedas puxou e tombou. Aí acabou destruindo o carro, acabou vendendo a mecânica, tudo. Até esses dias atrás, o que tinha sobrado do carro estava embaixo. Tem bastante peça ainda do carro aí embaixo, a reserva, essas coisas que ficaram aí. Tudo muito velho, tudo muito usado ainda. Mas tá aí uma recordação que a gente guarda. E foi um dos carros que a gente conseguiu dar seguimento depois que o Antônio sumiu, entendeu? Então, todo o resto, o Alejandro já tinha tirado o carro da oficina, o Grandão já tinha saído antes que tinha montado a equipe dele. Então, foi isso. Daniel Rufino, acho que não lembro se tinha... Não, o Daniel Rufino parou com o Antônio mesmo. A história do Daniel Rufino foi o Opala azul, tá? Todo mundo na época, esse mesmo. Na época, todo mundo da arrancada... Acho que era TS a categoria, se não me engano. Tá? Na época, foi o Opala do Daniel Rufino. Tá? Esse carro aqui, a gente montou para ganhar a prova. Tá? O que aconteceu? A prova, quem corria na época nessa categoria era o Batistinha. Tá? Aí o Batistinha montou o carro também, e o Batistinha estava acostumado a ganhar a categoria. A gente montou o Opala, aí ele foi no box ainda e falou, olhou para o Opala e falou, se eu tomar pau de Opala, eu toco fogo no Maverick. E isso rodou os boxes todos até a arquibancada, foi parar na arquibancada. Quando alinhou o Maverick do Batistinha e o Opala, a arquibancada inteira ficou de pé para ver. O Opala passou na frente lá. O Antônio chegou pro Batistinha e falou, a gasolina você tem, você quer o fósforo para você tocar fogo ou eu mesmo toco? A Batistinha reclamou, não, que está fora de regulamento, não sei o que lá, e reclamou de tudo, entendeu? Mas todo mundo viu o que aconteceu, entendeu? Que o V8 dele não deu para os 6 cilindros. Tá. Do bastidores esse aqui, conta da GM lá, do engenheiro que tá chegando do engenheiro que chegou na oficina e falou que não ia arrancar 1000 cavalos do motor de Opala. Falou que o engenheiro era um engenheiro amigo, eu não lembro de quem que ele era amigo. Ele veio aqui olhar, porque ficou sabendo que a gente mexia em Opala e começou a falar. E aí a gente começou a mostrar cabeçote preparado para ele, que pistão que a gente usava, biela de alumínio. Começou a olhar assim, né? Engenheiro de fábrica, não conhece as coisas. Aí ele pegou e falou assim, mas quantos cavalos tira desse carro? Eu falei, de uma Opala bem preparadinha, tira 1000 cavalos. O carro tem 170 cavalos, mas olha, eu duvido você tirar 1000 cavalos desse carro. Bom, você está acostumado com o carro original, né? Então, e você mesmo sabe que a própria montadora tem um limite muito grande para o carro não quebrar na mão, mesmo de um cara que for daqui para Araraquara de pé embaixo para não quebrar o carro, entendeu? Então, na arrancada a gente não tem esse tipo de problema. Quebrou, vai andar, se o limite é 100, vai andar 110 e acabou. Então, é isso que aconteceu, mas a gente mostrou para ele que funcionava desse jeito, que dava para tirar muita potência. Na época que a gente começou a mexer nisso, a gente fez um golzinho, na época que era até do Daniel que trabalhava com a gente, um golzinho com quadrijet. Todo mundo olhava assim e falava, quadrijet em Gol? Era um quadrijet 390. 2 turbinas num Gol e um quadrijet 390. Isso em 90 e... 96, 95, não, bem antes, 95, 96. Já tinha biturbo no Gol? Já tinha biturbo, a gente fez um biturbo no Gol com quadrijet e nitro. Aí fomos para a arrancada, fomos passando dinamômetro 600 cavalos, todo mundo... 600 cavalos, tá louco, isso aí mexeram no dinamômetro. Na época, Gol bom tinha 350 cavalos. Então a gente fez 600 cavalos. Aí foi para a corrida, só que os 600 cavalos não adiantava nada, não conseguia colocar o carro no chão. Então pegava um carro de 350, o de 600 subia a reta inteira patinando de 350, não patinava e ia embora na frente. Mas foi um negócio muito legal, ninguém acreditou que dava para fazer isso e a gente fez. Mas não conseguimos
colocar o carro no chão. chão. Ele distracionava a reta, era 320 metros na época, era na reta em frente aos boxes ainda, ele distracionava a reta inteirinha. Então, esse aí a gente não conseguiu, mas tinha muita potência. Mas não serviu para nada na arrancada porque não tinha como colocar no chão. Era bom para colocar, era um carro de rua que andava no dia a dia, era bom para ter colocado num super, que era pneu grande, essas coisas. Mas naquela época também ia quebrar câmbio, ia quebrar tudo, porque o Sapinho estava começando a desenvolver câmbio forjado, mas só tinha o câmbio também, as pontas não tinha forjada, homocinética. Hoje o Sapinho fabrica tudo, mas na época ia quebrar um monte de coisa, quebrava muita coisa. Na época que o Sapinho começou, ele ia para arrancada, ele levava um furgão cheio de peça, porque até os forjados quebrava. Até hoje é assim, tá? Depende da potência que você usa, quebra. Então ele tem tudo lá e o cara tira o câmbio, já leva para ele monta. Só que na época não tinha nada disso, então era muito difícil a gente conseguir não quebrar a transmissão. Era muito difícil, quebrava tudo. O Opala vermelho do Antônio, que o Zé chegou a comentar que andou no quilômetro lançado, tudo. O Opala era um 4 cilindros, comprou bege, se eu não me engano, e desmontou inteiro, pintou inteiro de vermelho, colocou o 6 cilindros e turbinou. Que virou o Opala branco, de arrancada dele, entendeu? Que teve várias configurações, V8 biturbo. Que é esse carro. Essa é a última configuração, se não me engano, do carro. Essa aqui é o grandão, pegou o motor, emprestou para o Antônio montar no carro, mas também é a mesma coisa que aconteceu com o Gol. Muita potência para colocar num carro. Chão. Num chassi não suporta. Apesar de ter feito tudo, eixo curto atrás, pneu desse tamanho, não suportava a potência que tinha o carro. Então, também foi um negócio que não rendeu bons frutos. Com o motor V8 original sem blower, com 2 turbinas, ainda foi o carro que andou melhor, foi nesse carro, mas o Antônio sempre queria melhorar. 2 turbinas e blower, agora o motor de funny car no Opala, mas nada ficou muito bom. Esse carro chegou a ter uma configuração para a época, vamos falar assim, até hoje não tem esse tipo de configuração, que é 2 turbinas, um blower, 2 quadrijet e kit nitro ainda, entendeu? Kit nitro, mas quebrou tudo. Esse aí, a primeira puxada quebrou tudo. Quebrou inteiro, entendeu? Então, teve bastante, vamos falar assim, experiências, por isso que ele adquiriu todo o conhecimento que tem, entendeu? Que tinha, entendeu? Que veio passando pra gente conforme o tempo foi passando aí, entendeu? Aí teve o fone do Grandão, fone do Barba, que depois acho que o Barba comprou, acabou comprando o fone do... Não, o Barba comprou o fone que era do César, porque o César também, na época, o César tinha brigado aqui, saído da oficina, do Opala, tudo, aí não conseguiu andar mais direito, e ele tinha montado um fone também, e o fone foi algumas oficinas aí que não conseguiram fazer o carro andar, tá? Aí o Barba comprou o carro do César, ficou com o Barba um tempo, o Barba alugou o carro para o Grandão, alugava para o Grandão andar, e o Grandão andou com esse carro um tempo também, e hoje esse carro está na mão do Barba lá parado. É esse carro aqui, ó. Esse aqui é o Antônio mexendo no motor do carro. Esse carro era complicado de acertar. Esse carro, quando o César comprou, ele comprou um carro fora de regulamento dos Estados Unidos. Ele queria trazer o carro mais forte para o Brasil. Não importa que não desse, se esse carro for lá para fora hoje, ele não pode andar lá. Ele é fora de regulamento. Pra você ter ideia, depois de tanto tempo ele ainda é fora do regulamento. E o César trouxe para cá. Mas nada resolveu. O César não conseguiu fazer o carro andar. E foi o Saviano que trouxe o carro na época, deu uma mexidinha também, e depois o Saviano morreu. E aí algumas pessoas mexeram também e não conseguiram andar com o carro. Tá? Aí pingou na mão do Antônio, fez recorde de Curitiba do drag motor dianteiro, com o Barba. Teve uma corrida aqui que o Grandão pintou o dragster de amarelo, você lembra? O carro era muito bonito. Amarelo, o carro era muito bonito. Aí o Grandão quis andar aqui, era um fim de semana que vem, era corrida em Curitiba, que era o que valia pra gente. Interlagos era apresentar, mostrar o carro. E o Grandão queria andar em Interlagos. Grandão, puta, vai lá, só dá uma esquentadinha de pneu, não acelera. Vai dar uma merda aí, vai foder semana que vem. Dito e feito, o Grandão foi lá, esquentou o pneu, vou fazer o recorde da pista de Interlagos. Fez. Bateu no muro lá embaixo, moeu bolha, moeu um monte de coisa.
A gente trabalhou a semana inteira, acho que até meia-noite, 1h da manhã, arrumando fibra. Aí o carro foi pintado de amarelo nas coxas para levar para Curitiba. E no outro fim de semana em Curitiba foi lá e fez o recorde da pista também. Eu acho que o motor desse carro, desse fone do grandão, era o que foi para o Opala do Antônio. Foi para o Opala do Antônio. Que aí o grandão resolveu correr de dragster. Aí eu fui lá para fora ver. Pode falar. Depois, você só falou, como que na época você adquiria um dragster? O Rodrigo chegou a comentar comigo que às vezes ia para fora. Eu contei a história. Então, o que acontece? Na época, é assim, americano até hoje é assim. Eu vou vender isso aqui pro americano. O cara vai lá, vai polir, deixar a foto certinho e vai entregar na mão do americano. Porque lá o cara vai reclamar e vai devolver a foto. Vai pro Brasil. Manda para lá que os índios resolvem. Então era tudo assim. Então toda vez que ia comprar um carro, eu ia lá para fora, ia checar motor, checar o chassi, checar tudo. Para ver se estava tudo ok, para depois mandar para o Brasil. E isso, tirando o carro do grandão, do Alejandro veio, esse que ele andava a última vez, esse carro veio inteiro montado dentro de um container de 20 pés. E só sem o motor, que o motor já estava aqui, que o motor do Takeda tinha trazido e no final desistiu, acabou vendendo o motor para o Alejandro e o Alejandro comprou o dragster lá fora e trouxe para montar aqui. Mas tinha que checar tudo lá fora. O grandão, quando montou o dragster, ele pediu para mim, eu fui para Illinois e fui na casa de um cara lá, que o cara se dizia o bambambam do coisa. Aí a gente pegou, ele falou, pode vir, pode, eu fui para lá, chegou lá uma neve, o cara marcou 10 horas da manhã com a gente, estava eu e o Tadashi na época, era 11h30 da manhã, estava debaixo de neve na porta dele, ele não chegava, cara. Aí o cara que morava do lado dele falou, você está esperando ele? Puta, ele não tem hora para chegar não. Falei, puta, Tadashi, tinha outro motor para a gente olhar, perto do Alasca. Falei, Tadashi, vamos pegar um avião, vamos para o Alasca e vamos lá ver o outro motor, porque eu não vou ficar esperando esse cara, tá achando que a gente é trouxa? Tadashi, vamos esperar mais 15 minutos. Aí o Tadashi ligou para ele, não, é que eu tive um problema, estou chegando aí. Chegamos lá para gastar $50 mil, na época era de muito dinheiro, na loja dele. Chegou um amigo dele para comprar um reparinho de quadrijet. Ele ficou 1h e pouco falando com esse cara e eu falando, Tadashi, fala para ele que eu vou virar as costas e vou embora, no final ele falou, me desculpa, é que é meu amigo, só que eu estou 2 horas lá na neve te esperando e você chega para atender seu amigo, eu vim aqui do Brasil e vim gastar um dinheiro bom com você. E aí, eu quero ver as peças. Mostrou algumas ele não tinha, eu falei, mas você falou que tinha tudo. Não tinha, algumas peças eu vou mandar direto para o Brasil, aí eu olhei os cabeçotes, você vai levar esses cabeçotes, aí eu liguei para o grandão, é o seguinte, ele não tem tudo aqui, tem umas peças meio velhas aqui, mas eu acho que está em condições, mas, eu não compraria nada. Não, pode comprar, vamos confiar no cara. Aí quando ele mandou o motor para cá, ele mandou o motor uma parte de a fio e uma parte de nitrometano. E para montar as coisas, não monta. Aí a gente pegou, ligou para ele e falou, olha, você mandou as coisas erradas e o motor não dá para montar, o comando não tem altura. Aí ele falou, manda umas fotos para mim no e-mail. Eu mandei as fotos no e-mail, ele mandou uma foto do motor, os cabeçotes, tudo é assim que monta. Falei, você está tirando a gente de trouxa, né? Você acha que eu não sei montar motor? Não, porque esse motor aí eu monto em 15 minutos. Então faz o seguinte, quanto você cobra para montar? Para mim aí no Brasil cobrar, eu vou te cobrar uns $10 mil, mais a passagem estadia. Tá pago para você, pode vir no Brasil, você não vai pôr a mão em nada, tudo que você mandou para mim você vai montar o motor, tá bom? Eu não estou podendo agora, não sei o que lá, mas então você precisa solucionar o problema, manda os cabeçotes de a-fio, não de nitrometano que você mandou, que não serve para mim. Aí no final o cara desconversou para lá, a gente acabou fazendo uns calços para subir mais o cabeçote do do comando do cabeçote, os balanceiros, quer dizer, do cabeçote, porque do nitrometano é diferente. E a gente acabou montando aqui, mas o americano trata a gente assim como é índio, deixa que os índios se viram lá. Então tudo foi dessa forma. As injeções Haltech, as primeiras que veio também, problema, mandava para o cara, manda o log para mim, mandava o log, eu vou acertar isso. Aí mandava, não, faz assim não funciona. E a gente se ferrou muito, mas
Graças a Deus deu tudo certo depois. Com o conhecimento, o Antônio ficou muito tempo matutando nesse negócio, ele fez uns calços debaixo da régua, colocou e aí funcionou os cabeçotes do nitrometano no afio. E o outro Draxler que a gente foi buscar pro grandão lá fora foi aquele que ele pintou com aquele de cobra lá. Isso. Que é esse que ele embalou, que você, o Antônio, ficaram lá fora 20 dias lá embalando o carro para poder vir para cá, tudo. Que era um carro que tinha até uma asa curiosa, nunca tinha se visto isso aqui no Brasil na época. Era as asas laterais. Tinha parecia um avião, não, era só uma para cima assim. E Em vez de ser a coisa, tinha umas asinhas lateral, uma asa para cima. Isso. Aí isso não deu muito certo lá, mas o cara falou pro grandão que o carro era muito bom, que não sei o que lá, e realmente o carro era muito bom. Só que de aerodinâmica não tinha nada, então o carro não parava no chão, E aí acabou mudando e pondo a asa normal no carro mesmo, e aí o carro ficou bom. Aí foi quando fez o 5901 lá em Curitiba. Isso, 5901 o carro fez em Curitiba. E eu acho que o recorde era do Alejandro na época, que era da mesma equipe que andava com a gente também. 59 alguma coisa, não vou lembrar o número correto. Era pouquinha coisa. Aí o Alejandro acabou investindo um pouco mais no carro, passou o carro o Antônio fez para andar com nitrometano na época, destachou o motor. Pouquinho. E andou, acho que chegou a andar com 9% de nitrometano na época, aí acabou virando 5763. Aqui isso foi no Velopark. No Velopark, já era no Velopark. A 397, se eu não me engano tem esse vídeo no YouTube, se quiser procurar. Vocês imaginam, tá? De 0 a 400 por hora. 400 por hora conta até 6 e você vai ver o tempo que demora para chegar de 0 a 400 por hora. 5,7 segundos de 0 a 400 por hora. O Alejandro fez o recorde de velocidade de Curitiba ainda, de 403 km por hora em 402 metros. Então ele passou mais rápido que a própria distância que ele percorreu, entendeu? Então nada que isso hoje em dia não se faça. Hoje em dia os Promodes passam a 330, 340 e 201 metros. Entendeu? Então é muito rápido. Mas na época, assim, era uma... Vamos falar assim, ganhou mais que 1 km por hora a cada metro que percorria. Aqui, devido a muitos acidentes que começou a evoluir muito os carros nos Estados Unidos, principalmente os nitrometano. O nitrometano é limitado, tá? Acho que a potência hoje é 6.000 cavalos, 7.000 cavalos, negócio assim, é limitado, tá? E começou a acontecer muito acidente de não conseguir frear, então diminuíram a distância lá para 3/4 de milha, acho que é 300 e poucos metros. 330 metros. E aqui no Brasil não tinha pista, nenhum lugar tinha pista, então aqui colocaram como 201 metros, então ficou 201 metros, então hoje é 201 metros em qualquer lugar, com exceção do Velopark, que é 402, que é a milha toda, é 1/4 de milha. Relata aí aquela história que o Antônio bateu o recorde e ele falou agora, só daqui a 10 anos. Que foi o do 5763. Foi o 5763. Na época o Antônio estava desgostoso, ele teve uns problemas, e o Antônio sempre tratou todo mundo assim, cliente não era cliente, era amigo, entendeu? E ele teve umas decepções. Mas eu não quero nem entrar nesse detalhe, tá? Ele teve umas decepções, então ele falou, ele estava do lado do Barba ainda, ele falou pro Barba, Barba, 5,7, se eu sumir agora vai demorar uns 10 anos para nego bater esse recorde. E foi o que aconteceu. E o Antônio, por incrível que pareça, depois de 6 meses sumiu. E vieram bater o recorde depois de 11 anos, se eu não me engano, que ele tinha sumido. Que foi, inclusive, foi o André Takeda que baixou esse recorde depois de muito tempo que o Antônio sumiu. E realmente, aquilo que ele falou se cumpriu. Ele estava muito tempo à frente do pessoal que estava trabalhando naquela época. Entendeu? O Grandão relata isso, o Alejandro no próprio podcast que ele fez, se eu não me engano, com o Pascoal relata isso também. Que... uma vez a gente foi andar no Rio de Janeiro e os cariocas chegaram lá e olharam para a gente, não, tem que ser 2 arrancadas, uma pro pessoal do Rio, outra pro pessoal de São Paulo, porque não é a mesma categoria, não é o mesmo... Não é o mesmo patamar de preparação, vamos dizer assim. Entendeu? Então, tem que montar 2 categorias, porque nós estamos muito atrás, muito atrás. Então, era bem legal, na onde chegava Power Plus, seja em posto, de encontrinho de posto, seja carro de encontro de posto, que o Gol do Tanga, que andou muito rápido na rua também. Na época a gente tinha um posto
do lado da Dacom, da antiga Dacom lá, que era na Faria Lima, ali com a como é que chama? Colômbia, acho que era, não lembro mais o nome. Mas tinha um postinho que todo mundo se encontrava lá. Aí ficava um falando, não, seu carro não anda, não, o meu anda. Não, então vamos lá. Ia todo mundo na raia olímpica lá e acelerava na raia olímpica inteira lá até alguém passar na frente lá. Então na época o que tinha para fazer era isso aí. Depois aí começou a arrancada, começou tudo, mas começou tudo desse jeito, na rua mesmo. Na rua. Na rua. Entendeu? Era racha de rua, entendeu? Mas naquela época também era assim, 2 horas da manhã, não tinha mais ninguém na rua. Você ia na marginal, não tinha um carro ou outro. Então, dava para você esperar, liberar para acelerar. Hoje, 2 horas da manhã, a marginal é cheia, tudo. Tanto que você vê passar nas reportagens aí, nego tirando racha no meio dos carros. É por isso que acontece esse monte de acidente, entendeu? Cara, hoje tem lugar para andar com segurança, com tudo. É mais fácil do que andar na rua hoje. Cara, assim, mais uma vez, assim, já foi falado isso em algum podcast por aí, não sei onde foi, mas só que antigamente os racha não tinha plateia. E os carros rachavam, eu tomei pau, beleza, você tomou pau, ia 1 ou 2 ali para ver quem tomou pau e acabou. Hoje não, cara, hoje os caras se encontram em posto, fica fazendo arruaça, zerinho na frente de posto, fica atrapalhando o trânsito, colocando a vida de pessoas em risco, então é complicado. Hoje em dia é muito diferente esses dias atrás mesmo teve uma apreensão no posto que o pessoal se reúne lá para conversar, falar, chegaram lá, prenderam 60 carros, levaram 60 carros embora. A multa é R$ 5.700 de cada carro. E os carros são todos apreendidos. Isso é a multa, tá? Fora o guincho, o pátio, tudo. Então, isso não é generalizado. Hoje em dia hoje não dá mais. Hoje não dá mais para a rua. Tem ainda um pessoal que faz um encontro mais quieto, mais na deles? Tem, é bacana, é legal, entendeu? Vamos rachar onde? Mas é tudo muito tarde, entendeu? Mas ainda acontece. Mas não é igual àquela época. Naquela época o Opala do Antônio, para andar rápido na milha que ele foi, os caras ficavam com radar medindo o Opala passando na marginal para ver se passava rápido. Vamos parar embaixo de qual ponte? Para embaixo dessa ponte aqui e espera ele passar. Puta, passou a 254. Puta, não tá bom, volta, mexe, vamos passar de novo. Entendeu? Agora passou a 260. Beleza, melhorou. Então. E assim, tinha espaço para poder fazer isso. Entendeu? A Porsche, quando a gente montou para recorde de velocidade, a gente acelerava o carro aí na Bandeirantes? Não foi na Bandeirantes, foi no Rodoanel. No Rodoanel? Trouxe do Rodoanel de Caieiras até chegar na Bandeirantes ali. Tinha um trecho ali, a gente acelerava ali para ver quanto ia passar o carro. Para ir lá e bater o recorde mesmo. A gente não queria ir lá e dar cara a tapa. Então, na época a gente foi lá e acho que o Edu já falou isso aí no podcast, foi em Sorocaba, ali na Castelinho, fechou a Castelinho e a gente bateu o recorde de velocidade, 306 km por hora. O recorde, eu acho que aumentou 50 km por hora do antigo recorde, que foi do Fabinho Sotomayor, com o Opala lá na Baixada lá, Santista. Com o Opala com 3 carburadores, essas coisas, tudo passou a 250 e pouco, 260 e pouco, negócio assim. De média, se não me engano, foi um negócio assim. A gente já passou a 306 por hora. Na época tinha radar, como tem hoje? A gente tinha radar. Tinha o radar, mas não, radar de velocidade, você fala? Não, era muito pouco, estava pouco. Começando naquela época esse negócio de radar. A gente tinha os radares que a gente testava quanto estava passando o carro. O carro do Alejandro, a gente mexeu no carro, acho que umas 10 vezes direto, foi umas 10 vezes para lá, para ver quanto ia passar, porque a gente não queria ir para Sorocaba, daqui para Sorocaba, para ir lá e falar, puta, não conseguimos. Então, o negócio era ir lá para bater o recorde mesmo, e foi o que a gente aconteceu. Eu tenho a revista, eu só não sei onde é que está essa revista. A hora que eu tiver, eu vou passar pro Kemer, ele vai fotografar para vocês e vai mandar a revista para vocês aí, para vocês darem uma olhada como é que era antigamente. E o Antônio saía com o Porsche do Alejandro aqui, com o Casella dentro na época e tudo. Saía tipo, vamos falar assim, 10 horas da noite. E nesse trecho do Rodoanel mesmo. Voltava 1 hora da manhã, entendeu? E era de um ponto a outro de pé embaixo, melhorando o carro a cada passada. Para poder chegar no evento e realmente trazer o troféu de primeiro lugar, entendeu? Tanto que trazia primeiro, segundo e terceiro, e quando levar 3 carros. Quando levar 4, era primeiro, segundo, terceiro e quarto. Entendeu? Então, tinha um outro maluco também que a gente fazia um carro para ele, que era o Snar, que foi por causa dele que a gente começou a ficar sabendo que os radar não pegavam acima de 250 km por hora. Ele via radar e falava, frear para quê? Enfia o pé no fundo. Ele via que começar a passar acima de uma certa velocidade, naquela época, o radar não conseguia pegar o carro.
entendeu? Então ele sempre passava acima disso, entendeu? O Snar, a gente montou o Supra para ele de 1000 cavalos. Cara. Tinha 1000 cavalos no Supra. E tinha o pessoal que andava de moto na Bandeirantes Nova, lá perto de Piracicaba, lá. E o Snar falou, puta, vou lá, vou esperar os caras de moto lá. Aí o Snar vinha, contava pra gente na segunda-feira, Hayabusa, essas motos não andam, cara. Não anda, dou pau de Supra nos caras. Tá louco. Tá louco. Aí, uma vez, um amigo meu que andava nesses clubes, aí, nesse pessoal de acelerado final, falou, tem um louco lá que tem um Supra vermelho, a gente dá uma aliviadinha na mão porque tem uma curvinha assim, o cara vem de pé embaixo, come o acostamento do lado de cá, sai lambendo o guarda-reio do lado de lá e anda na frente das motos, cara. De curva, de reta, do que for. O cara é maluco, entendeu? Nós montamos, o primeiro carro que nós montamos para ele foi um Golf 1.8. 1.8. 300 cavalos na roda. Era um negócio que era fora do comum. Logo que saiu o Golf, 2005, isso daí, 2004. Golf 1.8 turbo, 180 cavalos. GTI, duas portas. Nós pusemos 300 cavalos na roda. Aí, ô Snar, e o carro ficou bom? Vou mandar um vídeo para vocês verem. Ele dirigindo com uma mão, filmando o painel assim, 260 por hora, assim, passava um pouquinho para baixo, aí vinha uma curva, aliviava um pouquinho, 260. Olha, o vídeo acho que durou uns 3 minutos desse jeito aí. Quebrou o carro, não quebrou o motor, fundiu a quinta do carro. Fundiu, porque o óleo não conseguiu lubrificar. De tanto ficar de pé embaixo numa marcha só. Embaixo numa marcha só. Nós arrumamos o câmbio, fundiu novamente. Fundiu o câmbio de não aguentar ficar. De tanto dele ficar de pé embaixo. Mas ele era louco. Retardado. Ele também mudou para os Estados Unidos, está morando nos Estados Unidos hoje. Já aconteceu de alinhar 2 carros a Corpus Na arrancada? Já. Era Grandão e Alejandro. Na arrancada era Grandão e Alejandro. O Antônio chegou a andar com o Porsche, né? Se eu não me engano, é a mesma categoria. Com esse Porsche do Alejandro. Não, teve uma vez que a gente... inclusive com outro Lancer do Elcio. Que eram os 2 carros que andavam na Import. Os dois mais rápidos. O Alejandro, na época, ele tinha 3 Porsche. Tinha a 930, tinha 993. uma 993 que era 4x4 e tinha essa aí que era forte. Na verdade, esse carro a gente montou para o Raymond, que era outro cliente nosso, que a gente tinha montado uma Typhoon para o Márcio. E a Typhoon tinha, acho que na época, 500 cavalos. Não, na época tinha 500 cavalos. E o Raymond tinha uma Ferrari. E o Márcio foi lá e deu pau na Ferrari do Raymond Typhoon. Aí, o Raymond ficou sabendo que ele fez aqui, o Raymond veio aqui, que era o dono da Dumont Relógios, tá? Veio aqui e falou, eu tenho que fazer um carro para dar pau no Márcio, que vocês montaram a Typhoon dele lá, ele me deu pau de Ferrari, puta que pariu, eu tô revoltado. Aí eu falei, montar um carro você tem que montar uma Porsche, para montar, para dar, do jeito que você quer dar um pau nele, tem que ser de Porsche, entendeu? Aí ele falou, tá bom, é uma Porsche? Chegou de tarde, chegou uma Porsche de guincho aqui. Aí ele falou, mandei a Porsche para ele. Eu falei, Raymond, precisa ser uma mais nova. Então nem desce do guincho, manda embora. 6 horas da tarde chegou a outra Porsche, essa que é do Alejandro hoje, veio, ele falou, quanto vai gastar? Eu falei, puta, preciso fazer, eu não quero saber quanto vai gastar. Você só vai me pedindo dinheiro, eu vou depositando e você monta que eu tenho que dar pau no Márcio. E a gente montou o carro. E o Raymond, ele começou a ficar louco com essa Porsche, eles têm uma chácara, um sítio aí num condomínio fechado na Castelo, e ele começou a acelerar dentro do condomínio da Castelo, e o pessoal começou a cobrar o pai dele. Aí ele resolveu vender o carro. Vou ter que vender o carro, Eu sei que ele vendeu o carro por metade do que ele gastou para o Alejandro, e o Alejandro comprou o carro. Aí a gente foi melhorando, e no final tinha 1000 cavalos a Porsche. Tinha 1000 cavalos, isso em 2000, 2001. Um carro que tinha 100 kg de torque, entendeu? Em 2001. Então era o carro mais rápido de rua, seja moto que vinha acelerar, seja qualquer outro tipo de carro que vinha acelerar, nada andava na frente. Entendeu? E começou a andar de arrancada, ia para as arrancadas, competia na categoria Import. Aí andava junto com o Lancer, do Elcio Pellegrini, né? Se eu não me engano. O Elcio fazia no Herrera. Só que o Lancer tinha uma vantagem muito grande, era 4x4, era bem preparadinho pelo Herrera. Então, era assim, o Lancer pulava na frente, até o meio da reta ia na frente, o Alejandro vinha, passava e passava na frente. Passava na força, entendeu? Porque o carro era mais forte. O Lancer era mais leve e tinha tração.
entendeu? Então ele conseguia pôr a potência no chão. O Alejandro, até embalar o carro, não conseguia, porque o carro era mais pesado e outra só era tração traseira. A gente montou até uma Porsche 4x4 também para dar pau logo de saída, mas não deu certo, porque a Porsche, ela tem um diferencial central, que é no câmbio, na verdade, né? Que ele transfere só 20% da força para frente e 80% para trás. Então o carro distracionava do mesmo jeito, porque o 4x4 da Porsche, na verdade, é só para dirigibilidade, para você fazer uma curva e ele não empurrar de frente. Era esse aí o problema. Entendeu? Uma vez o Alejandro era para não andar na corrida, ele falou que não ia andar e a gente estava na minha chácara, em Campo Limpo. E aí o Alejandro ligou para o Antônio. Tô aqui em Interlagos andando. Antônio, você está louco? Como que você foi? Eu não fui. Você é louco? Não sei o que lá. Não, mas fica que eu tô tranquilo, que eu estou em segundo já. Segundo é o primeiro dos perdedores. Esse era o lema do Antônio. Segundo é o primeiro dos perdedores, entendeu? E então o Antônio sempre teve esse lema, sempre trabalhou muito para sempre ser o primeiro. Então, teve época que o Antônio chegou a andar nesse mesmo carro, se não me engano. E ficava assim, o Antônio andando, o Alejandro em primeiro lugar, porque o Antônio tinha que tirar o pé um pouco antes, e o Antônio em segundo e o Elcio em terceiro, entendeu? Então sempre pegava essas, aí tinha horas que o Antônio ficava em primeiro, que passava de pé fincado o tempo inteiro, entendeu? Então assim, tinha essas, vamos falar assim, essas competições, entendeu? Então aí eu acho que o Supra nunca andou, mas o 3000 GT do irmão do Israel chegou a andar uma vez. Aí essa Porsche 4S do Alejandro chegou a andar uma vez. Inclusive foi você que dirigiu. Eu estava pilotando, porque na época o Alejandro tinha as 3 Porsche, então ele fez inscrição das 3 Porsche. Essa aí, a 930 e a 993, que era 4x4, que era nitro. A gente nitrou ela e andou, mas teve o mesmo problema, ficou patinando o pneu parado, entendeu? E aí o Antônio ficou em primeiro, o Alejandro ficou em primeiro, o Antônio ficou em segundo, aí veio o Lancer do seu Elcio, eu com a Porsche, e na época o filho do seu Elcio, que andava com uma 3000 GT também, ficou em quinto. Então na época isso tudo é Interlagos, esse pega de Porsche que a gente está falando, isso tudo é Interlagos. Mas cara, são muitas histórias de arrancada. A reta principal, a reta dos boxes. Dechecada. A reta era um pouquinho para baixo da onde é a linha de chegada hoje e um pouquinho antes da linha do Senna era a linha. Então, não podia errar. Errou, ia no meio da terra lá. Foi aí que o grandão bateu o Fanny. Inclusive o slingshot também da PowerTech. Mas ele bateu lá em Curitiba. Não, chegou a capotar aqui, que o Debarba, lembra? Que o Debarba foi andar em Interlagos e ele chegou a capotar porque não conseguiu fazer o S. Não fez a curva. Entendeu? Então tem foto do Opala do Antônio, tem foto do Opala do César, fazendo o S do Senna em uma roda. Assim, em uma roda dianteira assim, ó, as duas traseiras fora do chão. O Takeda, nós montamos uma SS10 pro Takeda. Ele mandou, o Antônio foi para Manaus com o Geraldinho para ver o carro do Takeda lá que o Takeda tinha. E no final o Takeda falou: vou mandar meu carro para lá para você fazer. Era uma SS10 branca. E ele veio para cá, acertou o carro e começou a andar na arrancada. Aí uma arrancada eu lembro até hoje, eu falei, era a pista de cima, era a pista boa de andar. A pista de baixo era ruim de você fazer a curva lá no fundo. E numa das arrancadas, o Takeda veio para a pista de baixo. Eu falei: Takeda, vai na boa, porque você sabe que é ruim de fazer a curva lá em cima, hein? Faz seu serviço de mecânico, deixa de piloto comigo que eu me viro. Capotou a SS10 lá em cima, não sobrou nada, Perdeu tudo. Eu subi com o carro de resgate lá, cheguei lá, o Takeda estava sentado no meio da grama assim, a S10 de cabeça para baixo. Eu não te falei, Takeda? Ele só fez assim. Né? Mas isso veio para cá no domingo à noite, a gente trouxe de guincho. Na segunda, o Takeda comprou outra SS10, igualzinha, falou: desmonta e monta nessa aqui, que daqui 15 dias tem corrida de novo. Os 2 carros brancos, o que capotou e o que ele comprou, os 2 carros brancos. Igualzinho, o mesmo carro. Tanto que depois de 15 dias ele foi andar com outro carro. Nossa, mas já arrumou? Não, é outro carro. E aquele carro era uma história estranha, porque aquele carro era da Zona Franca de Manaus. Então ele veio temporário aqui, porque não podia sair de lá. Veio como para conserto. Então teve que pegar os pedaços aqui e mandar para a Zona Franca de Manaus. De volta. Então pingava carro do Brasil inteiro, veio carro do Rio de Janeiro, veio carro de Manaus, veio carro de muito lugar para poder mexer.
Eu estou fazendo um motor V8 aí de um rapaz de Pernambuco, é o Júlio, e a gente está fazendo devagarzinho, mas ele vai fazer uma Silverado com V8, small block, 2 turbinas, injeção, e ele quer montar na Silverado. Aí acabou de fazer o câmbio agora, falta só o conversor de torque, e o motor está pronto aí, a gente está mexendo em coletor, essas coisas todas, para comprar a injeção, ele vai mandar o carro de lá para cá para fazer. Eu fiz um Opala para ele muito tempo atrás, e ele deu pau em todo mundo que esse Opala lá, falou, tem que ser aí, não tem outro lugar para fazer. E acabou mandando o V8 para cá, a gente está fazendo aí. Quem tem tesão por isso, tá? Cuidado ao acelerar na rua. Eu sei que é difícil a gente ter, a gente vê, eu também já fui, eu tenho 60 anos de idade hoje. Quando eu tinha 18 anos, 20 anos, era na reta assim, vai bater, não vai, e ia até bater, entendeu? Então, hoje, principalmente hoje em dia, que esse negócio de internet, essas coisas ficou muito difícil, ficou muito complicado. Então, tomem cuidado nessas coisas. Na rua hoje, na minha época, era muito menos gente na rua, muito menos carros. Hoje, é tudo lotado. Então, como eu falei para vocês, você vê a reportagem assim, o cara cortando no meio dos carros, é muito perigoso. Procurem lugares próprios para isso. Hoje tem track day, se você quer comprar um carro bom, vai no track day, faz track day lá você pode acelerar. Se acontecer alguma coisa, vai ter gente para te socorrer. Se bater lá dentro e machucar outra pessoa, você está garantido, você está num lugar de competição. Agora na rua a coisa complica um pouco. Então, tomem muito cuidado. Eu sei que é difícil falar não acelera na rua. O cara compra uma Porsche e fala, não vou acelerar na rua. Uma aceleradinha ou outra pode, mas tome muito cuidado que é complicado a rua hoje. Muito lotada. E tá tendo eventos direto, né? Hoje tem em São Paulo, acho que, se eu não me engano, com Interlagos são 4 pistas, entendeu? Então, hoje, por exemplo, tá tendo no prep na Speed, entendeu? Pode ser que semana que vem tenha um outro evento no Race Valley. Aí no outro vai ter em próprio Interlagos, entendeu? Então, hoje tem muito evento espalhado. Antes não tinha, entendeu? Então, quem criava os eventos eram os carros que tinham os carros turbo. Na época era 6 eventos por ano em Interlagos. Era 6 que tinha, acabou, não tinha mais, não tinha nada. Aí Curitiba, fez Curitiba. Agora é Interlagos e Curitiba. Mas era 400 km para ir, 400 para voltar. A maioria do pessoal que andava na arrancada naquela época não tinha esse dinheiro todo para ir para Curitiba. E se quebrasse lá, como é que voltava? Entendeu? Porque era tudo carro de rua. Na época, até hoje ainda assim, lá no Grandão, você vai lá, tem 10, como é que chama? Do carro do Grandão lá. Dos Promode. 10 Promode, tá? Aí vai lá, tem 10 carros na Super, 10 carros na Street. Aí você vai ver Gol, 40 Gol na coisa. Então, era o que tinha na época, entendeu? Então, o pessoal para ir para Curitiba, era assim, vai ter festival, que nem foi o festival Brasil-Estados Unidos. Todo final de ano tinha em novembro, só que não era Estados Unidos, era o Festival Brasileiro de Arrancada. Então, todo mundo, às vezes, não ia correr 2, 3 corridas, as últimas 3, para guardar o dinheiro para ir no festival. Entendeu? Então, hoje tem muito lugar para correr. E para quem não gosta de arrancada, que nem o Rodrigo falou, tem vários eventos em vários Interlagos, tem na Speed, tem no Race Valley. Em Piracicaba também, no Race Valley tem. Então, de track day mesmo, entendeu? Então tem vários lugares para você fazer, acelerar seu carro, fazer curva, fazer tudo. Se você gostar de fazer isso, tem lugares para isso também. E esteja ciente que você vai gastar bastante dinheiro se quiser andar na frente. Se quiser andar na frente hoje o negócio a brincadeira ficou de gente grande. Muito carro. Hoje em dia a gente está falando assim, para começar as potências na rua, a gente está falando em 500, 600 cavalos. Entendeu? Para começar, antigamente os carros top tinha essa potência, igual o Gol que o Zé citou aí no passado, entendeu? Mas hoje em dia, para começar a brincadeira, para você começar a andar rápido, é 500, 600 cavalos. E dependendo do carro que você quer arrancar isso, você gasta 3 vezes ou 4 o valor do seu carro. Hoje já tem Porsche com 500, 600 cavalos vendendo de fábrica. Entendeu? Então, você precisa ter alguma coisa assim para você começar a brincar. Para você, vamos fazer assim, você tem um Gol que é com 500, 600 cavalos, quer mandar um rico de Porsche chateado para casa porque tomou o cacete de um Gol, você vai ter que investir uns 10 Gol para poder fazer isso daí, entendeu? Então, Vamos falar de uma brincadeira besta aí,
Puta, eu vou montar um negócio, puta, vai ter risco de quebra disso. Pode botar uns 150 mil. É isso Ah, aí. eu não quero quebrar, eu quero andar mesmo, acabou. Pode botar 200, 250 mil para montar um Gol. E assim, vai chegar uma hora que o Gol vai ficar inviável para rua. É. Entendeu? Falando, mas isso aqui não dá mais para andar na rua. É. Aí vai para arrancada. Aí 250 mil hoje para arrancada num Gol é o começo da categoria. Se for falar, estou montando Um dianteira super... turbo A. É. Um dianteira turbo A, por exemplo, que hoje é um... Eu não vou entrar nem no força livre dianteira, que é o do Sapinho, por exemplo. Mas se for colocar um dianteira turbo A, hoje a turbina de um dianteira turbo A, vamos estar girando em torno entre 40 e 60 mil reais só a turbina, estou falando. Entendeu? Fora o resto do motor inteiro. Entendeu? Então, é uma brincadeira bem cara. Os TTA hoje em dia, os tração traseira A, tração traseira turbo A, que é os Opala mais forte que anda hoje em dia no Brasil, fora os chassi tubular, é papo de 1,5 milhão, 2 milhões de investimento no Opala. É, porque hoje já o pessoal da Julieta já fez bloco billet de alumínio, cabeçote 16 válvulas, é tudo coisa que é muito caro, é muito. Pra você ter ideia, o cara desenvolveu, pegou um tarugo de alumínio desse tamanho, fez um bloco de Opala billet. Um bloco Então de você Opala imagina o que teve de trabalho de CNC para pegar aquele bloco, aquele tarugo de alumínio, transformar num bloco de Opala. Ó, Opala não existe 16 válvulas, não existe 4 válvulas por cilindro, na verdade é 24 válvulas. 24 válvulas. Não né? existe 4 válvulas por cilindro. Ele pegou outro tarugo de coisa. Fez outro cabeçote. Outro cabeçote, 4 válvulas por cilindro Com comando na com cabeça. comando na cabeça. O Opala, o comando é no bloco. Então, é um negócio que é fora do comum. É fora do comum. Então, esse que o Zé está citando é a caravana do Los Hermanos. Entendeu? É baseado no motor do Opala, mas só que um cabeçote totalmente diferente. Entendeu? Na época do César de Greias não tinha plate. Não tinha nada de reforço de bloco. A gente cimentava as camisas na lateral para a camisa não quebrar, porque o cilindro era grande. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, e arrancava 1000 cavalos sem plate, sem nada. Entendeu? Nos mancar original do Opala. Só que de vez em quando descia tudo por devido à potência. quebrava entendeu? o bloco no meio. Do Hoje- jeito que quebra os AP também. Hoje em dia, devido à evolução da coisa, o Opala do César na época tinha 1000 cavalos. Hoje a gente está falando em 2000 cavalos nos Opala. Mas só que usa nitrometano. Não é 100%, eu acho que o limite da categoria é 15% de nitrometano, se eu não me engano. A gente está falando em 2.000, 2.500 cavalos no Opala. No mesmo bloco que o César usava há 20 anos atrás. Entendeu? Hoje que a MRB está fazendo bloco billet para o carro, cabeçote billet para o carro, e tem muita gente comprando. Então, cara, aí o limite agora com bloco billet é o bolso do cara, velho. Quem tem mais dinheiro anda na frente. Hoje em dia a conversa na arrancada, vamos dizer assim, se torna isso, entendeu? Mesmo nessa equipe que o Grandão anda, também é dinheiro. coisa, É dinheiro. dinheiro. É dinheiro. É dinheiro, muito tem que ter. É a mesma coisa. Se você não tiver, se tiver dinheiro e não tiver um conhecimento para mexer, você está Não dando adianta uma não. Ferrari para um cara que não sabe tocar, entendeu? Ou se você tiver o cara que mexe direito e também não tiver a grana, você Não está adianta. colocando um Schumacher, por exemplo, para andar com um Velotrol, entendeu? Então tem que unir as duas coisas. Então não adianta. E outra, lá fora tem muito regulamento, tá, de carro. Aqui não tem. Aqui então quem pode mais chora menos. Nada menos. Lá fora não. Lá fora você pode fazer só isso. Aqui no Brasil você pode fazer isso e aquilo. Então eu vou naquilo. Então é o dinheiro, é o bolso do cara. Entendeu? É isso aí. Essa categoria de arrancada hoje em dia está muito competitiva. Coisa de décimos de segundo tem 3 carros, entendeu? No mesmo décimo, entendeu? Então é muito competitivo. Pena que não tem muito carro grande, tem bastante carro bom, entendeu? Promode, TTA, Super Livre, tem muito carro bom, entendeu? Na verdade, hoje o que mais ganha, o que você ganha arrancada hoje é na reação. É na reação. Entendeu? Tem muita gente que é muito lerdo, demora muito para sair. Vai lá 3 décimos de segundo. 3 décimos de segundo é uma eternidade, entendeu? 3 décimos de segundo é uma eternidade. O farol abriu, você estava tomando o refrigerante, pôs aqui para sair. Né? É desse jeito que é considerado. Então, Não tá falando as reações boas é 60 centésimos de segundo.
É tudo para baixo, é 3 casas para baixo da vírgula, vamos dizer assim, vai. 2 casas para baixo da vírgula, entendeu? Então, é bem rápido, bem rápido. E você tira a diferença do cara que vai passar na frente nisso aí. E hoje em dia, antigamente não era assim, mas se baseava muito por tempo. Mas hoje em dia tem os mata-mata. Então não importa se você, beleza, você pode largar depois de mim, mas você pode virar um tempo mais rápido que eu na pista. Mas só que somado à sua reação, seu tempo fica maior. Entendeu? Então isso também é contado. Então hoje em dia, não importa quem virou menos tempo a partir nas qualificatórias, quem virou o menor tempo, está em primeiro. Se ele conseguir se manter nisso daí, e mesmo que vamos falar assim, de pegar o 10º, se o 10º lugar largar com ele, e por algum motivo esse 10º lugar passar primeiro que ele no final dos 201 metros, o 10º lugar eliminou o primeiro. Não importa o tempo da pista, importa quem passa na frente. Aqui eu não sei se está sendo assim já, a Speed está assim já. Então, porque lá fora é assim. Lá fora é desse jeito. Sábado todo mundo andou, tem a classificação. No outro dia é o último contra o primeiro, o penúltimo contra o segundo, e é desse jeito. Entendeu? E é quem passa na frente. Quem passou na frente ganhou. Passou na frente, quem fez, beleza, você virou o recorde da pista, mas você passou atrás do cara que estava puxando com você, azar é o seu. Você está fora. Você só tem o recorde da pista, mas você não vai ganhar a corrida. Entendeu? Bom, pessoal, isso é 10% do que aconteceu no passado. Tem muita coisa. Se a gente for ficar contando história para vocês aqui, esse podcast vai durar uma semana. E aí vocês não vão ter paciência de assistir, entendeu? Fora as coisas que a gente esquece, que os outros lembram ainda. Então, quem lembrar de alguma coisa, de alguma passagem, manda pra gente aqui. A gente sempre faz questão de estar respondendo aí, tanto eu quanto o Zé, que tem muito mais história do que eu para contar. Então, é isso. Não deixa de seguir nossas redes sociais aí. Qualquer pergunta pode enviar pra gente que, quando possível, a gente responde. E vamos pra cima. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.